Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre dispositivos de armazenamentos e um deles é o HD, né? O que é HD? O H é de hard e o D de disk, hard disk. Qual que é a tradução? Hard é duro e disk, disco, né? Então disco duro, ou então disco rígido. O HD também ele pode ter um nome, o pessoal mais antigo chama ele de Winchester. Então a gente pode chamar de HD, disco rígido ou Winchester. E também a gente pode chamar de HDD. Tem algumas placas-mães que tem lá escrito HDD, que é o lugar que a gente liga o HD, refere-se ao HD, tá? Então todos esses termos referem-se à mesma coisa que isso aqui. Esse dispositivo de armazenamento. E como que é um HD, né? O disco rígido? Ele tem aqui essa superfície de metal, né? Todos têm, estou com dois modelos diferentes, tá? O corpo dele aqui é de plástico, tá vendo? O corpo é de plástico. E na parte de trás, na parte de baixo do HD, eu tenho aqui uma placa de circuito. Aqui tem uma placa, aqui tem uma placa. Pode ter uma placa menor, uma placa maior. Isso depende do fabricante. Cada fabricante faz de uma forma, tá? Então a gente tem aqui a placa, tá? Do HD. O HD não pode bater, ó. Ele não pode bater assim. Por que eu estou batendo esse aqui? Porque esse aqui é só para estudo, todos estão queimados. Então, para a gente, né, mostrar o funcionamento e tudo, né, e como que é, não tem problema se bater. Mas o HD que está bom para uso, né, que não está com defeito, não pode bater, senão ele danifica, tá? Eu vou explicar isso mais à frente. Todo HD tem essa etiqueta, tá vendo? Também depende do fabricante, a forma da etiqueta. E o que vem escrito na etiqueta? Por exemplo, esse aqui. A marca, né? O fabricante. Então, esse aqui quem fabricou foi a Seagate. Este HD de cá, quem fabricou foi a Samsung. Outra informação que eu tenho aqui no HD. Este HD, ele tem 160 GB. O que é isso? A capacidade, a quantidade de bytes que eu consigo armazenar aqui no HD. Então, este HD tem 160 GB. Este HD, ele tem a capacidade de 200 GB. Tá? Outra informação que eu tenho aqui nesta etiqueta. Este HD está escrito aqui, ó, 7.200. O que é isso? RPM, rotações por minuto. Então, este HD trabalha com 7.200 rotações por minuto. O de cá também, ó, 7.200 rotações por minuto, tá? Tem aqui os códigos de barra, esse aqui é do fabricante, né? Outra informação que a gente tem no HD. Este HD é um HD PATA ou HD IDE, tá vendo? Então tem escrito aqui PATA porque é um HD PATA, tá? Este HD daqui está escrito aqui, ó, Serial ATA. Então é HD SATA. Esse é HD SATA, esse aqui é um HD PATA ou IDE. No HD IDE, o que a gente tem mais de diferente? A gente tem aqui essa etiquetinha aqui, ó, essa parte da etiqueta. Isso aqui é o manual do Jump, tá vendo? Eu vou mostrar o que é o Jump. Então aqui fala quando que ele é slave, quando que ele é master, quando que ele é cable select, aqui ó, aqui é master, cable select, slave, ou então com capacidade limitada, tem essa opção também, né? Por exemplo, o HD é de 200 GB, mas se eu quiser usar ele com a capacidade só de 32 GB, eu posso colocar o jumper aqui numa posição dessa aqui. Eu vou mostrar mais à frente o que é o jumper. Então os HDs quase todos são iguais, assim, né? O mesmo formato, né? Como que o HD por dentro? Tem aqui um HD aberto, tá vendo? O HD aberto, ele tem aqui o disco ou discos, né? Esse aqui só tá com disco, mas geralmente HD são vários discos aqui, né? Então tem o disco, aqui a gente tem o eixo, né? Então o HD roda, esse eixo faz o disco aqui girar. Aqui a gente tem o braço e aqui na ponta a
cabeça de leitura e gravação, tá? Tá até soltando aqui. Tá a cabeça de leitura e gravação. E tem aqui o atuador. Qual que é a função do atuador? Como esse braço ele move, se eu não tiver atuador, ele vai fazer o quê? Ele pode sair do disco ou então pode bater aqui no eixo, né? Então a função do atuador é deixar que ele movimente somente aqui, né? Que o braço movimente somente aqui no disco. Então o disco vai girando, né? E ele vai ficando aqui, vai lendo as informações, tá? Deixa eu pegar um outro aqui também que está aberto. Aqui também a mesma coisa, ó. A gente tem o disco, tem o braço, aqui na ponta a cabeça de leitura e gravação, o atuador, né? E o disco vai girando e aqui vai lendo, tá? Este aqui dá pra ver que já tem dois discos, tá vendo? Aqui tem um aqui, o outro debaixo, tá vendo? E o braço aqui, como é que é? O braço pega uma parte em cima e a outra parte no de baixo. Eu acho que não tá conseguindo focar, tá vendo? E aqui teria mais um, tá vendo que tem um espaço aqui, ó? Teria mais um disco aqui, né? No meio aqui teria mais um disco que alguém tirou, né? Então o disco rígido por dentro é isso aqui, tá? O disco rígido, né, o HD, ele dá dois tipos de defeito. Ele dá o defeito lógico e o defeito mecânico. Qual que é o defeito lógico? O defeito lógico é se caso de algum problema aqui na placa, tá? Vamos supor que algum desses circuitos aqui da placa queimou. Então, o defeito lógico. O que eu posso fazer? Eu posso trocar esta placa e colocar uma outra. Porém, eu não posso colocar qualquer placa. Eu tenho que colocar uma placa de um disco rígido, de um HD que seja do mesmo fabricante, né, que é a Samsung, mesma capacidade, mesma rotação, mesmo tipo, mesmo modelo. Então tem que ser tudo igual, senão não funciona, tá? Então tem que pegar uma placa toda igual. Esse é o defeito lógico. O que seria o defeito mecânico? O defeito mecânico, vamos supor que deu algum defeito no braço. Esse braço deu um problema no atuador, o braço está saindo fora aqui do disco. Então a cabeça de leitura e gravação não está conseguindo ler o disco. Ou então o disco está arranhado. Então é o defeito mecânico. A gente consegue arrumar? Não, a gente não. Por exemplo, se eu abrir aqui o HD, né, eu vou ter acesso a essas peças, mas a gente tem que ter ferramentas adequadas para consertar. E também o HD tem que estar num local totalmente limpo. Por exemplo, aqui nesta sala que eu estou fazendo esse vídeo, não é uma sala totalmente limpa, né? Tem poeira, um pouquinho de poeira, então isso tudo pode contaminar e danificar o disco aqui, ou a cabeça de leitura. Então o HD, as empresas que consertam o HD que dá defeito mecânico, são empresas que têm um local apropriado, um local totalmente limpo, né, que consegue vir aqui, consertar, trocar essas peças, né, ou consertar, repor, né, o que seja, e não comprometa aqui a integridade do HD, tá? É caro? É. Por que é caro? Não é qualquer empresa que consegue ter essa estrutura para poder trabalhar com HD. O João ali da esquina que conserta computador, ele não vai conseguir arrumar isso para mim, né? Então esse é o defeito mecânico, tá? Pode ser no braço, no disco, no eixo, às vezes o eixo não está rodando, tá? Então a gente tem o HD Serial ATA, que é o HD SATA, e a gente tem o HD PATA, que é o HD IDE. Qual que é a diferença deles? Como é que eu sei qual que é um e qual que é o outro? Pelos conectores aqui, ó. Tá escrito ali, mas por exemplo, o HD IDE, o conector de dados, ele é bem maior, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o conector de dados, né? Esse grande. E esse aqui é o conector de energia. O HD tem que ter energia elétrica, porque senão ele não consegue girar o disco, né? O disco não roda, então tem que colocar energia elétrica. Então aqui é o cabo de dados e aqui o cabo de energia. No HD SATA, tá vendo? O cabo de dados já é... Opa, caiu. O cabo de dados já é este pequeno e o cabo de energia é este grande, tá vendo? Então, se a gente colocar os dois juntos aqui, ó, olha a diferença, tá vendo aqui? Ó? Esse aqui é o de dados do IDE ou PATA e esse aqui é o de dados do SATA.
Esse aqui é o de energia do PATA, ou IDE. Esse aqui é o de energia do SATA, tá? O HD PATA, ele tem uma particularidade, que é a presença aqui do jumper. O que é o jumper? Essa pecinha amarela aqui, ó, pequenininha, tá vendo? E fica aqui, ó. Isso aqui é chamado jumper. Deixa eu ver se eu consigo tirar com uma mão. Pera aí. Tá difícil. Conseguindo, tirei. Aqui, ó. O jumper é esta pecinha, tá vendo? Pequenininha. Para que o jumper serve? Para unir duas conexões, tá? Que aqui no caso é esses pinos aqui, ó, né? Esses pinos aqui. Então como é que eu coloco o jumper? Assim, ó, eu coloco ele aqui, né? Eu quero ligar os dois pinos, coloco o jumper aqui, ó. Qualquer uma dessas combinações aqui, tá vendo? Encaixa ele aqui e aperta. Como que eu sei onde eu vou colocar? Aí a gente vai ter que ler o manual que tá aqui, ó, né? Manual. E como que é essa configuração de jump? Primeiro eu vou falar do cabo, tá? O cabo pro HD PATA ou HD IDE, este cabo aqui, tá vendo, ó? Ele tem um lado maior e tem um lado menor. Ele tem três conexões, uma aqui, uma no meio e uma na ponta, tá? A conexão maior, o espaço maior, a gente vai ligar ela na placa-mãe. Eu tenho aqui uma placa-mãe. Onde que eu sei? Como que eu sei onde que eu vou ligar esse cabo? Tá vendo? Tem o que parece um encaixe aqui, tá vendo? E aqui tá escrito, ó, secundário IDE e aqui primário IDE, tá vendo? Primary IDE, né? Então tem duas conexões para ligar esse cabo de HD IDE. Este cabo, tá vendo que tem um ressaltozinho e tem um lugar aqui que não tem pino, tá vendo, ó? Que é o encaixe. Se vocês reparar, aqui, ó, tem um corte, tá vendo, ó? Tem um corte e aqui também tem um lugar que não tem pino. Então é o lado que eu vou colocar. Então tem que colocar o cabo assim, ó, né? Para os encaixes se encaixar aqui, ó. Conectei o cabo, tá vendo? Ó. Então essa ponta maior eu ligo aqui. E como que eu vou fazer a ligação do HD no cabo? Se eu tenho um HD, eu vou ligar ele aqui na ponta, tá? Vou ligar aqui. Mesma coisa, a ponta também tem um ressaltozinho, tá vendo? E tem um lado que não tem pino, tá? Então eu vou ligar ele aqui, ó. Beleza. Ó, liguei, tá vendo? Então vou ligar aqui. Então se eu vou usar um HD só, eu vou ligar o HD na ponta. Eu posso ligar ele aqui em vez da ponta? Posso. Vai funcionar? Vai. Porém essa ponta vai ficar solta e vai dar interferência. Vai funcionar como uma antena, né? Então sempre que for usar um HD, a gente vai colocar ele na ponta, tá? Então a parte do cabo maior vai ligar na placa-mãe, a parte do cabo menor na ponta, se a gente tiver um HD. Ah, professor, eu tenho dois HDs. Como é que eu vou fazer a ligação? Então, se eu tenho dois HDs, eu vou pôr um na ponta e o outro, né, esse que é IDE também, eu vou colocar aqui no meio, tá? Deixa eu encaixar ele aqui, só um instante. Encaixei aqui, tá vendo? Então, se eu tenho dois HDs, né, um vai ficar na ponta e o outro vai ficar aqui no meio. Então esse aqui é a ligação correta do HD, tá vendo? E como que eu ligo o HD SATA? O HD SATA a gente liga com este cabo aqui, ó, tá vendo? É um cabo bem mais fino comparado com o cabo do HD PATA ou IDE, tá vendo? Um cabo fininho. Então eu venho aqui na placa-mãe, tanto faz qualquer um dos lados, tá? Tem alguns que é em formato de L, tá vendo? Parece um L, ó. E tem outros que é reto. Dá diferença? Nenhuma, tudo igual, né? A diferença é se caso
Às vezes eu preciso do L porque eu tenho pouco espaço, ele fica, né, mais achatado. Então como que eu vou ligar esse cabo? Eu tenho com a placa-mãe, tá? Esta placa-mãe, ela não tem IDE, tá vendo? Ó? Não tem nada aqui. Este aqui parece IDE, mas não é IDE. E tá escrito flop, tá vendo? Flop é disquete, então não é HD, tá? Então ela não consigo ligar um HD IDE, um HD PATA desse aqui nela, né? Não consigo, ó. O conector é diferente, tá? Mas aqui eu tenho SATA. Este aqui é SATA, ó. Se eu der um zoom aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Aqui, ó, SATA, tá vendo aqui, ó? SATA 1, SATA 2, SATA 3, tá vendo? Então, este aqui é o SATA. Como é que eu vou encaixar? Tá vendo o encaixe do cabo? Vou vir aqui e... Qualquer um que eu ligar, é isso mesmo. Por exemplo, o IDE eu tinha que ligar na ponta, né? O SATA não. Qualquer um que eu ligar aqui vai funcionar. Tá vendo aqui, ó? Conectei. E vou ligar o HD SATA na ponta do cabo. Aqui, ó. Esta conexão aqui menorzinha, tá vendo? Olho sempre o lado e conecto aqui, ó. Do lado invertido aqui, ó. Conectei, tá vendo? Aí aqui eu vou ligar o cabo de energia. E aqui no HD também eu vou ligar o cabo de energia aqui e o cabo de energia nesse aqui. Aqui, ó. Né? Pera aí. Cabo de energia, tá? Então a ligação do HD SATA ela é mais simples, né? Então aqui eu posso ligar até 4 HD SATAs, tá vendo? Tem 4 entradas, né? Ou saídas aqui, tá? Agora sobre o jumper. Qual que é a finalidade do jumper, né? O HD SATA não tem, somente o PATA. A finalidade do jumper. Se eu vou ligar 2 HDs, igual foi o caso aqui, um HD tem que ser o primário e outro HD é o secundário. Ou seja, um tem que ser o master e o outro slave. Slave é escravo, né? Então, um master principal, o outro escravo. Então, por isso que tem esse manual aqui do jumper. Tá vendo? Esse aqui também tem, ó. De cabeça para baixo, mas tem um manual. Este aqui também tem um manual. Então, no manual vai falar onde aqui que eu vou colocar o jumper para ser master e onde que eu vou colocar o jumper nesse daqui para ser o escravo. Então, sempre assim, se eu tenho 2, um vai ser, né, o da ponta vai ser o master, e esse aqui vai ser o slave, tá? Ah, professor, eu só tenho um HD, só liguei um HD ali na ponta. Então, ele tem que ser master, tá? Um HD só, né? Vamos esquecer isso daqui. Um HD só vai ser master. 2 HDs, um master, o outro coloca no slave. Isso aqui no jumper, tá? Aqui, ó. De novo. Coloco o jumper no master. Olha aqui o manual. E coloco o jumper desse aqui no slave, tá? Professor, e se eu colocar os dois no master, vai funcionar? Não. Se eu colocar os dois no slave, vai funcionar? Não. Sempre um master, outro slave, tá? Agora a gente tem outra opção que eu falei, que é o CS, que é o Cable Select. O Cable Select, o que acontece? O cabo vai selecionar qual que é o master, qual que é o slave, qual que é o primário, qual que é o escravo. Então, se eu não configurei o jump ali, eu coloquei no CS, que é o Cable Select, o que tiver na ponta sempre será o master e o que tiver no meio sempre será o slave, o escravo, né? Então, se eu configuro como CS, Cable Select, geralmente, todos os manuais é sem nenhum jumper, né? Então, esse vai ser o da ponta primário, o segundo ou secundário. Agora, no HD SATA a gente já não tem, né? Aqui, qualquer um que eu ligar, ele vai funcionar. Ok, pessoal?